Diretamente da piscina da aprovação, tá uma chuva torrencial por aqui. Olha o nível que tá aqui. Mas eu podia estar roubando, podia estar matando, mas já que eu tô sozinho aqui, eu vou abrir. Vai que aparece alguém e hoje eu vou responder a qualquer pergunta que você tenha. Mas eu vou responder isso aqui direto e vou responder sem papas na língua. Conta pra mim, o que você tem como dúvida, desafio, o que ferra sua vida de concurso, sua vida de aprovação. E eu vou estar aqui com a bênção da chuva que tem por ali e eu vou responder a qualquer coisa que você tenha. É isso mesmo, tá frio, mas a gente tá aqui, a gente tem que dar um jeito. Valeu, Zilbert, fala Jeremias, fala todo mundo. Ó, e já começa, deixa sua pergunta aí, que merda, faz parte. E já vou começando, exatamente, já me começa a pergunta. Online é mais rápido de responder do que ao vivo, ou algo desse tipo. Eu não entendi a pergunta. Mas entra aí, faz a pergunta disso aqui. Eu tô embaixo da chuva. Eu vou ver se eu ficando assim, fica menos estranho. Mas eu acredito que a voz vai estar zoada ainda. Vamos, pessoal. Eu tô aqui pagando mico aqui pra vocês. Manda pergunta. Faz coisa desse tipo aqui e tudo. Tudo bom, Laís? Quanto tempo? Você tem que vir aqui depois. Vocês viram? Vocês viram? Olha só, o que ocorre? Quando você está dentro da sua jornada de estudo para concurso, você tem o teu objetivo principal. Mas o que ocorre? Um dos grandes desafios e erros é que a gente quer passar em concurso público como a gente se preparava no segundo grau. No segundo grau você estava no ensino médio, você estava numa sala, essa sala tinha umas 50 pessoas e todo mundo tinha o mesmo cronograma, todo mundo tinha o mesmo material, todo mundo tinha o mesmo professor, todo mundo via a mesma aula daquele jeito, mas o resultado era totalmente diferente. Faz sentido isso? E aí qual é o problema? A gente vai depois, quando quer estudar para concurso, tentar repetir aquela mesma estratégia. Qual é a estratégia? Chega aí, Pietro! Chega aí! Qual é aquela estratégia? A gente acha que é um cronograma que vai fazer um diferencial, mas a porra do cronograma ferrou a gente enquanto a gente estava estudando no segundo grau. A gente acha que é o professor que vai fazer a diferença, mas com o mesmo professor a galera tinha resultado totalmente diferente. A gente acha que é o livro, mas o mesmo livro dava resultado totalmente diferente. Então a diferença que vai fazer a diferença não vai estar em nenhum desses pontos. O cronograma é legal, ajuda, pode ajudar para esquematizar algumas coisas, para tirar algumas coisas da sua cabeça. Mas se eu der o mesmo cronograma para 100 pessoas estudarem, se eu disser qual é o melhor livro de direito constitucional para 100 pessoas estudarem, qual é o melhor site de questões, o caralho de aba 4, vai dar o mesmo resultado que você tinha no segundo grau. Porque a diferença que faz a diferença não é o que você faz fora de você, mas é o que você faz dentro da sua cachola quando você pega aquele material. É ou não é, Jandra? Um exemplo disso, claro, nem sei qual é o exemplo. Eu vi a Jandra, lembrei desde 2011, 2012 que a gente se conhece. Mas se você é um bom aprendiz, qualquer que seja o material que você utilizar, vai funcionar e vai dar bom. Se você estiver estudando pelo Wikipedia, eu tive um aluno que passou pro STN, 13 mil reais iniciais naquela época, hoje deve estar para cima de 16 iniciais, e ele passou 80% do estudo com um artigo na internet. Ele pegou cada um dos itens do edital, ele procurava direito administrativo, ato administrativo, conceito, e ele estudou direito administrativo, requisitos do ato administrativo, e ele estudou por aí e passou pro STN. É a regra? Cara, eu não sei, mas o que eu sei não é o material, peraí. Foi bem no seu ouvido agora por causa da água, mas não é o teu material. Vou aqui para baixo de novo. Não é o teu material que vai fazer a diferença, não é o cronograma que você tem que vai fazer a diferença, não é o site de questão que vai fazer a diferença. A diferença é simples, como você aprende aquele conteúdo. E já que a diferença é como que você aprende, eu vou para a diferença aqui de como que eu respondo. Só se tiver muito ruim de ouvir, você avisa que eu saio e volto para a chuva. O Thiago falou que está uma chuva mesmo. VR, por que cinema ou tangerina? Pode ser os dois? Então tem duas técnicas de concentração para direcionamento de foco que eu ensino no Estratégia de Aprovação. O Clóvis esteve no último curso e eu ensinei a técnica da tangerina ou da sala de cinema. As duas têm o mesmo propósito. Então você pode escolher só uma, porque senão se a gente for usar tudo que existe, for usar o Ho'oponopono da Maíra que está aqui embaixo, por exemplo, no meio do processo, a gente vai passar 20 minutos criando estado para estudar durante 2 horas. O Hilbert pergunta:
Eu me perdi nos estudos e agora não consigo me concentrar novamente. Hilbert, deixa eu contar uma coisa interessante sobre o recomeço. Que eu tô numa época de recomeço. Eu passei... Caraca, aumentou aqui, bicho. Ó, se der raio e eu desaparecer, vários de vocês sabem onde eu moro, chama ajuda. Mas o desafio do recomeço é que a gente acha que a gente vai recomeçar do zero. Em parte vai recomeçar. Vai ser tão difícil quanto, vai ser tão desafiante quanto. Mas o que que muda? Muda a sua habilidade ao recomeçar. Por exemplo, até 2015 eu fazia treinamentos presenciais do Estratégia de Aprovação. O maior que eu fiz foi para 100 participantes. No ano passado, agora em dezembro, foi o primeiro versão online que eu fiz. Foram 3 dias, mais de 30 horas, transmitido pelo Zoom. E durante esses 3 dias, eu tive 18 pessoas só, 18 participantes. E esses 18 participantes, o que que rolou? A última vez que eu tinha dado um treinamento de 3 dias para 18 pessoas foi em 2011. Eu pensei, porra, é um recomeço total, eu tô aqui. Eu tava fazendo live de 5 horas para 9 pessoas. É um recomeço? Mas a sua habilidade você mantém. Agora, eu vou fazer uma turma agora de 3 dias. Essa turma tem chance de ter 200 participantes. Em um mês, eu recuperei meus 5 anos e avancei. Por quê? Porque no recomeço é uma merda, você vai ter que voltar a tentar, mas se você conseguir vencer a inércia desse recomeço, a coisa volta a funcionar e você hoje já é um aprendiz muito melhor. Hilbert, é desse jeito que você vai fazer o teu recomeço. Deixa eu ver, mais pergunta aqui. Como se preparar quando você tem pouco tempo para estudar? Ótima pergunta, Paula. Paula, 80% de quem passa em concurso de ponta está trabalhando 8 horas por dia. A Jandere aqui, ela chegou na segunda fase de magistratura, ela estava trabalhando 8 horas por dia ao longo desse tempo. Eu passei no TCU trabalhando 8 horas por dia. Isso eu sei que é um desafio, mas não pode ser uma desculpa para tirar a gente. A resposta para você vai estar em 2 pontos. Objetividade extrema e o segundo ponto vai... E o segundo ponto vai ser encontrar um diferencial para conseguir aprender e aprender de primeira. Show de bola? Vitor, como posso voltar a estudar com eficácia? Gleiton, acho que é bem parecido com isso que eu coloquei. Quanto mais você conseguir tirar o processo decisório da hora de estudar, melhor. Um grande problema que a gente tem na cabeça quando a gente fala sobre estudo, me ajudou um pouco porque eu cursei uma parte do mestrado, então ele ajudava disso. Tem um momento de planejamento, tem um momento de execução. Na hora do planejamento eu planejo o que eu vou estudar. Na hora de execução eu calo a boca, eu sento a bunda, eu faço aquilo que tem que ser feito. Eu não vou questionar ou requestionar. Então um bom plano de estudo ajuda. Cara, se você quiser, assiste a minha palestra amanhã, vai ser um workshop de 5 horas, é um curso meu de R$1.000, eu vou entregar de graça pra você, tem o link lá na minha bio. O Roger está perguntando, eu quero começar a estudar para passar ainda hoje. Dá tempo? Dá tempo de você começar ainda hoje, não dá tempo de você passar ainda hoje. Mas o que é importante? Eu não tenho nenhum vídeo que eu recomendo que pessoas estudem para concurso, vocês sabem. Não tem nenhum vídeo que eu digo, você está perdido na vida, não sabe o que fazer, vem estudar para concurso. Isso é a pegada dos cursinhos. Os cursinhos que anunciam, atenção, cargos que pagam acima de R$15.000, venha ganhar dinheiro no serviço público. Eu não tenho isso. Na verdade, eu tento mais dissuadir as pessoas de estudarem para concurso do que especificamente delas começarem a estudar. Entretanto, se você decidiu estudar para concurso, dá para começar, dá para fazer com um bom jeito. A minha sugestão é o seguinte, se você começar por meio de um cursinho, para assistir todas as videoaulas ou ler todos os PDFs, você vai precisar de no mínimo 6 meses para ter chance de competir. Ao aprender a aprender, você consegue competir em questão de semanas. Você vai passar em semanas, eu não falei isso, não é isso. Mas você vai ter chance de competir, porque você vai fazer o que tem que ser feito, ao invés de estar indo atrás de só assistir a aula e estudar os materiais. Beleza? O Márcio pergunta, é possível em 40 dias, usando a série de trabalho, conseguir esse êxito na aprovação no concurso do Tribunal de Contas do DF? Não é TCE-DF não, é TCDF. Cara, o TCDF é um concurso de ponta, e ele é um concurso que exige um nível de computabilidade, matemática. A pergunta principal, ele vem em cima da sua base, o que você já tem. Se você tiver que nesse tempo estudar português, provavelmente não. Se você tiver que estudar a matemática básica, provavelmente não. Agora, o que eu te garanto, Márcio, hoje tem um filho da mãe
que sabe menos do que você e que vai passar na tua frente. Isso acontece o tempo todo. Eu estudei 27 dias. Tinha um filho da mãe faltando 27 dias que sabia menos do que eu e passou na minha frente. Então, ao usar os princípios fundamentais, você consegue ter um puta de um diferencial. A Jandra usava a tangerina, a Dai, ela é veterana também do EA, ela usa a tangerina o tempo todo. Daqui a pouco cai granizo, Olha só, o Roger perguntou de novo. Eu quero começar a estudar para passar ainda esse ano na área de tribunais. Tribunal não é área, tribunal é lugar. Em um tribunal tem mais de 50 áreas diferentes. Ninguém estuda para tribunais. Você estuda para a área administrativa, para a área jurídica, para a área de segurança, para a área de saúde, para a área de psicologia, para a área de contabilidade, para a área de engenharia. Tem essa porra toda. A gente não estuda para tribunais. O Concursando Controle, estarei no próximo. Me manda uma mensagem, cara. Você vive falando comigo e eu não sei quem é você. Tem método ideal para passar rápido? Sim, aprender cada um dos itens do edital. Fora isso, é viagem, é história, vai depender da sorte. Se você disser, Vitor, eu vou só estudar 20% dos itens do edital. A cada 10 concursos que você fizer, você vai ter chance de concorrer. Às vezes você consegue cair passar nesse também. E aí tu vai gravar vídeo no YouTube ou 1 milhão de views dizendo eu só estudei 20% do edital e eu passei. Mas foi o que eu acabei de falar no story. Isso tudo depende de evento mais amostra. A Gabi diz, eu tenho dificuldade de concentração. A Gabi me mandou uma pergunta ótima no privado esses dias. O que ocorre, né? A gente estuda 50 horas de direito constitucional, 40 horas de direito administrativo, a gente faz 10 mil questões, mas a gente, não estuda 1 hora de concentração! Você tem que estudar concentração, você tem que estudar como que o cérebro humano se concentra, como que a gente consegue fazer concentração. Amanhã, no domingo, eu vou mostrar uma técnica de concentração, que é o estudo intencional. E eu vou te mostrar como é que ela funciona. Muita gente resolve só isso. O Jeremias pergunta, dá tempo de passar na PRF? O meu amigo Fernando Mesquita, ele tem um vídeo que ele diz como passei na PRF estudando apenas 58 dias. E esse vídeo tem lá 1 milhão de visualizações. Na hora que eu vi esse vídeo eu pensei, eu vou fazer o meu. Como eu passei na PRF estudando apenas 7 dias. E não me mande para PQP, presta atenção. PRF é um concurso de complexidade média. É fácil? Não, não é fácil. É básico? Não é básico. Mas é complexidade média. Não é alta, nem é um concurso complexo. Dado isso, há uma quantidade de conteúdo. A quantidade, ela não é exatamente grande. Ela vai depender de 3 fatores. Número 1, qual é a tua base? Porque cai português, cai coisas de, salvo engano, de informática, cai coisa de geografia. Pra mim, caía muita coisa que eu já tinha visto no vestibular. E que eu já tinha no 2º grau. E que eu tinha uma base. Eu não precisei estudar português para PRF nesse tempo. Eu não sabia nada de direito. Tanto que eu fui muito mal nesse. Mas eu consegui o mínimo nas outras. Você não precisa ser o melhor. Eu não precisei ser o número 1 de 500 mil de inscritos naquela época. Eu precisava ser melhor do que 500. Do que 600, que era a primeira chamada. Isso eu fui. Então eu aprendi a legislação de trânsito. O que eu fiz isso? Eu li a legislação de trânsito 3 vezes nessa uma semana, criando representações mentais de cada uma delas. Foi a melhor? Não, foi uma das piores colocações que eu tive. Eu fiquei em 500. Mas, dentre 2.000 vagas que eram naquela época, deu um super resultado. Tá, porra! Vamos lá, vamos lá! Show! Ainda temos que passar na PRF. Eu tenho um post sobre isso daqui, depois entra no meu post. A Gabi eu respondi, você é o cara que vai me tirar da caverna de Platão. Cícero, é uma coisa que eu falei ontem. Hoje em dia a gente tem muito empresário tentando te ensinar a passar em concurso público. Tem muito guru que nunca passou em nada e é dono de um cursinho bom e que fica falando. Ou tem muita gente, tipo, professor de direito que quer te ensinar. O professor de direito, ele é muito bom no conteúdo. Ele é muito bom em falar sobre aquele assunto, mas ele não necessariamente é bom em fazer a gente aprender. O critério principal do cursinho para escolher as pessoas é o cara que vai ser um pouco mais descolado. E eu tenho vários amigos. Um desafio que eu tenho, mais de 5 alunos meus dão aula para cursinho. Nenhum deles usou o material de cursinho para passar.
mas eu já entrevistei 6 outros colegas e perguntei: você usou material de cursinho tipo esse que você faz para passar? Todos eles disseram: não, não foi isso, tá? O João pergunta: quantas disciplinas por ciclo para quem é intermediário? Existem 3 formas de organizar o seu cronograma. O primeiro meu é aleatório, não é aleatório, eu seguindo pelo edital. Eu vou no edital e vou avançando o máximo que eu pudesse. Eu só usei cronograma no último. O segundo é o cronograma fixo. Em média, quem usa cronograma fixo estuda 20% de tempo a mais de quem usa ciclo. Quem usa ciclo, por se permitir dar desculpa, dá muito mais desculpa. E existe o ciclo. O ciclo é massa, do meu amigo Alexandre Meirelles. A maioria das pessoas que usam ciclo se embananam na revisão. Então o próprio Meirelles já ajustou algumas coisas. Quantas a gente vai utilizar? Você vai utilizar quantas você conseguir. Imagina um malabarismo. Se você conseguir organizar bem um monte de coisas ao mesmo tempo, várias bolinhas, você faz mais. A maioria das pessoas começa a se embananar depois de 6. Agora, a Thaisa, uma das melhores aprovadas minha, ela tinha 10 matérias. Ela não usava o ciclo, usava o cronograma fixo, mas ela estudava 10 matérias por semana. Beleza? Jaime, o que ocorre? Eu explicitamente perguntei para o diretor do SESP sobre: vocês, é critério de escolha no que vai cair o que vocês gostam de cobrar? Ele falou: claro que não. Cada órgão tem um edital diferente. O conteúdo de direito constitucional é totalmente diferente de um órgão para o outro. Se eu cobro o que a gente gosta de cobrar, eu fujo do edital. Eu não posso falar isso. A segunda coisa foi para 5 professores que elaboram questões. Eu perguntei: você é orientado a olhar o que a banca mais cobra ou o que caiu nas provas anteriores desse órgão para elaborar a questão? E todos eles disseram não. Eles me dão um edital, eles dizem qual é o órgão e dizem que a gente tem que fazer 20 questões, eles vão cobrar 10 mais ou menos. Beleza? Sai daí, Vitor, precisamos de você. Água quente, é só a cabeça que tá fria. Quantas disciplinas por ciclo? Você vai tomar um raio na cabeça? Nada, rapaz. Eu que sou perigoso pro raio. Eu pego esse raio aqui, eu cobro aqui. É engraçado, mas perigoso. Ele é imparável. Você recomendaria passar um cursinho para preparatório? Gabi, o que eu diria é o seguinte: honestamente, se você fosse minha parente, se você fosse minha irmã perguntando, eu diria: você tem mais chance estudando sozinha. Você tem mais chance. Eu vou para um lugar coberto. Ô, rapaz, tá bom, pronto. Tô num lugar coberto para você. Eu diria: você tem mais chance de passar aprendendo a aprender, assumindo a responsabilidade pela sua aprovação, usando fontes ativas de aprendizagem, e aí você consegue passar com mais facilidade. Porque aí você consegue entrar mais a fundo dentro da matéria e controlar isso tudo. O Marcos pergunta: no último concurso do Tribunal de Contas do Estado, eu não sei de qual estado, eu consegui 53% há 2 anos e agora eu tenho 40 dias. Eu tenho chance com o seu curso de ficar entre os 16 do concurso do TCDF? Márcio, ele depende daquelas perguntas. O que eu te garanto você vai tirar mais que 53%. O que eu te garanto você vai fazer em 40 dias a melhor prova da tua vida. Essa melhor prova em 40 dias é suficiente para passar? Isso eu não tenho certeza. Mas eu te garanto que tu vai fazer a melhor prova da tua vida. E talvez nesse tempo seja um ótimo momento para você. O Leandro Silva pergunta: você indica fazer revisões também através de questões? Imagina o seguinte, Leandro, você me indicaria fazer exercício através do sono? Você me indica fazer exercício através do sono? Dormir bastante para fazer o exercício? Você vai falar: claro que não. Dormir é dormir, exercício é exercício. E eu te falo a mesma coisa: claro que não. Revisão é revisão, questão é questão. São duas coisas cognitivamente totalmente diferentes. Você não consegue fazer revisão aprendendo conteúdo novo. Você não vai fazer revisão assistindo aula. Da mesma forma, você não vai testar a sua habilidade fazendo revisão. São 3 coisas que você tem que fazer. Você tem que aprender conteúdo, você tem que revisar conteúdo, você tem que interpretar questões. Mas são 3 coisas diferentes. Você não pode usar só uma delas. Eu acho que o som fica menos ruim aqui. Beleza?
Vitor, eu vi que você recomenda livros e PDFs. O que fazer com a atualização dos livros, já que se tem massificações dos livros antigos? João, tem duas coisas. Primeiro deles, o meu livro de Direito Administrativo do Vicente Paulo, de 2006, ainda está atualizado. Tem 14 anos aquela porra. Mas, Vitor, como que está atualizado? Porque eles publicam gratuitamente as atualizações e eu posso baixar. Mas 90% dele continua atualizado. Meu livro de 2006. Meu livro de constitucional, pior ainda, vai estar 95% atualizado. Segunda coisa é, quando a gente estuda por PDF, cada concurso eu tenho que pegar um novo grupo de PDF para reestudar de novo, ao invés de eu ter o mesmo material. Então é como se a cada novo concurso eu meio que teria que começar do zero em mais 200, 300 páginas. Terceiro elemento, ser impresso, ele já ajuda por isso. Então você pode baixar as atualizações, ser impresso ele ajuda. O teu PDF ele só tem validade de 3 meses de qualquer forma e ele resolve, tá? O Márcio diz, eu devo estudar antes de dormir ou pela manhã? eu devo colocar na minha sobremesa uva ou morango, na hora que você quiser. Em termos de relevância, nenhum dos dois tem nenhum momento mágico especial para que só funcione ali. A Paula pergunta, revisão uma vez por semana? Paula, revisão o máximo que você conseguir. Quantas vezes você conseguir, o máximo que você conseguir, não existe revisão demais. Se você for ao banheiro, você pode fazer revisão. Se você está debaixo do banho, você pode fazer revisão ativa. Se você está no transporte, está no ônibus, está no carro, você pode fazer revisão. Se o sexo estiver ruim, você pode fazer revisão e esperar a coisa toda lá. A revisão não há, nós todos temos ausência de revisão. Todo mundo faz milhares de questões e faz pouca revisão ativa. Eu vou aprofundar bastante nisso amanhã. A Luísa pergunta, eu quero fazer o concurso do Ministério Público de São Paulo e do TJ. Sabe indicar um material legal? Luísa, eu sei, você vai acessar a Amazon, você vai procurar cada uma das disciplinas e você vai escolher Direito Penal para concursos, Direito Constitucional concursos. Você vê quais são os melhores votados e tá ótimo também. Não, ciclo fixo não é. Existe cronograma fixo e existe o ciclo. Cronograma fixo é similar ao que a gente tinha, é uma grade fixa com um horário, tá? Tá na piscina, debaixo da chuva, faz revisão, exatamente. Deixa eu fazer uma revisão, ó. Hoje eu fiz 2 postagens, uma postagem dizendo que é final de semana, então dá pra gente trabalhar mais. A outra postagem foi sobre a minha história no concurso da Receita Federal, onde eu só estudei pelas questões anteriores que tinham caído, ao invés de estudar pelo conteúdo mesmo, e eu fiz uma pancada de coisas. Tá revisado, tá na ponta da liga. Materiais curtos ou longos? O Bruxo, ele pergunta. Eu prefiro, Bruxo, o material longo. Por quê? Mas aí já é uma preferência minha. Porque no material longo eu consigo identificar a parte curta com objetividade e pular. Então o material longo, ele mata suas duas necessidades. Valeu, Paula. Cara, amanhã vai ser incrível. Mas eu vou lá de baixo, tudo bom. O Jamerson pergunta, direito penal, quem você indica? É um depoimento. Você é foda em tudo nos concursos, mas nesse mundo de concurso, somente você sabe o que fala no contexto de aprendizado. Isso define. Jamerson, é o que eu falei. A gente tem muito empresário trabalhando com concurso e pouca gente de educação, pouca gente de aprendizagem. Você pensa, pô, Vitor, por que você não está em um cursinho? 3 cursinhos já pediram para eu montar o sistema de coaching deles. Um monte já pediu para eu ser o garoto de propaganda, para ser... Na época que eu era mais famoso, né, até 2017, um monte disse, Vitor, vem ser o responsável por essa área aqui. Eu só falei, cara, infelizmente com essa pegada, o objetivo de um cursinho, ele é o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. É chato falar isso, porque todo mundo são pessoas boas tentando vender o seu peixe e fazer a coisa, né? E eu sou amigo de vários, eu tenho vários alunos que são donos de cursinho e tudo mais. Mas olha só, uma empresa, ela é considerável viável quando ela tem, primeiro, usuários ativos com pagamento recorrente e o tempo de uso deles é muito alto. Então, quando eu falo Netflix, por exemplo, eles pagam todo mês R$30, e eles assistem com consistência e eles passam muitas horas por dia ou por semana fazendo isso. Isso dá uma ideia de uma empresa bilionária. Se eu crio um cursinho de videoaulas ou PDFs
que eu faço o pessoal, pela minha plataforma de questões, por exemplo, fazer o pessoal passar pelo menos 2 horas por dia lá todos os dias. E eu faço esse pessoal pagar um valor recorrentemente. Eu tenho um negócio bilionário na mão para eu vender para uma plataforma de educação, para vender para Croton, para Abril, para qualquer outra coisa desse tipo. E ao pensar em um negócio para ser vendido, por exemplo, e não um negócio que vai aprovar as pessoas, acaba gerando isso que o Jamerson falou. E valeu, cara. Valeu por essas mensagens. Eu não sei exatamente na ponta da língua, mas o que eu indico para você escolher um material são 3 critérios só. Critério número 1, ele aborda quase tudo que está no seu edital. Ponto número 1. Ponto número 2, você consegue aprender com certa facilidade. E ponto número 3, é relativamente famoso. Então como é que eu escolheria um material de penal? Eu pegaria os 3 livros mais vendidos, olharia os 3 livros, qual que bate mais com o meu edital, de repente eu escolho 2, e desses 2 eu leria o mesmo conteúdo nos 2, que aí eu veria quem que fala melhor. E qual é o melhor? Não existe o melhor. Quando eu estudava para concurso, me disseram, Vitor, o Pedro Lenza é o melhor. Cara, o Pedro Lenza, pra mim, é o livro mais de cabeça para baixo que existe. Ele termina com um esquema, eu falei, ele tinha que começar com a porra do esquema. Mas pra mim ele não funcionou. Mas eu peguei o Vicente Paulo, parecia que eu que escrevi. Mas aí eu comecei a falar do Vicente Paulo, ele falou, o pessoal fala, Vicente Paulo é o cara que mais enche linguiça. Você tem que falar do João Trindade. O João Trindade, ele tem um conteúdo muito denso, só que ele não tem um parágrafo, não tem, os parágrafos são desse tamanho e não tem um negrito, por exemplo. Qual que é o melhor? O melhor é aquele que é mais completo do seu edital, que você consegue aprender bem. Beleza? Show! Então o Leandro pergunta, eu estou fazendo questões em um site de questões comentadas, resolver a questão e ler o comentário é também uma forma de revisar. Seria, João, seria. O problema é o seguinte, eu tenho, por exemplo, ato administrativo em 2 páginas, em 2 mapas mentais, tudo de ato administrativo. Essas 2 páginas, eu lá tenho é um resumo de 100 páginas. Eu consigo revisar essas 2 páginas em 2 a 4 minutos. Então eu levo 2 a 4 minutos para revisar. Se eu fosse fazer questões para abordar o conteúdo que tem nessas 2 páginas, eu precisaria fazer cerca de 500 questões de ato administrativo cada vez que eu fosse estudar, correndo o risco de ficar coisa de fora. Então esse é o problema. O fato de você ter feito uma questão sobre a espécie enunciativa do ato administrativo não significa que você revisou o conceito de ato administrativo. O fato de você ter feito uma questão sobre o requisito da competência do ato administrativo não quer dizer que você revisou o requisito finalidade do ato administrativo. O fato de você ter feito uma questão sobre o requisito do ato administrativo, a competência, ela ser definida por lei, não quer dizer que você revisou a parte que ela é imprescritível dentro dela. Mas durante 2 a 4 minutos você revisa tudo no papel. E você vai ter que levar pelo menos 2 horas para revisar esse ponto no mesmo nível. E não vai atingir a mesma coisa. Por isso que é uma frase minha, isso aqui é célebre. Para fins de memória, 1 hora de revisão vale muito mais do que 4 horas de questões. Eu só não falo 1 hora de revisão vale mais do que 10 horas de questões, porque aí vocês vão dizer, aí é exagero, é balela. Mas é por aí mesmo. Tá? Faça chuva, faça sol, VS, só faça ideia. Porra, valeu, Michael. E show de bola. Eu peguei um negócio aqui. Foi mal? É pro microfone. Vamos lá, mais pergunta. Para fins de revisão, somente pular então essas partes necessárias, não é isso? Sublinhar ou resumir. Bruxo, eu vou te mostrar amanhã, bem certinho. A gente vai montar um material massa de revisão. O Jamerson está dizendo, há 3 anos eu vi um depoimento, em 2017. Você era o cara que tinha diversos depoimentos estratégicos de aprendizado, com juiz, promotor, polícia, fiscais. Isso aqui é engraçado. Eu não faço, a maioria das pessoas faz depoimento de participante. Eu tenho milhares de depoimentos de participante. Eu só uso depoimento de aprovado. Aprovado para procurador, aprovado para defensor, aprovado para promotor, aprovado para delegado. Eu só uso e para Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. E eu só pego o vídeo e só uso depoimento de aprovado especificamente, né? Por quê? Porque eu não sei por quê. Eu acho que eu fiz um mestrado. O primeiro mestrado, quando eu estava fazendo, eu estava estudando muito a parte de avaliação de treinamento. E o primeiro critério de avaliação de treinamento é a reação.
Se eu for legal, se eu der um material legal, ele tem uma boa avaliação. E a maioria dos cursos você vê a avaliação de reação. Se você vai ver os programas de coaching, todo mundo vai dizer depoimento desse: nossa, passei 7 dias nessa formação de coaching e eu mudei a minha vida. Eu não sabia o tanto de coisas que eu queria e é incrível. Mas não fala nada sobre a habilidade dessa pessoa em ser coach ou sobre a profissão que essa pessoa criou em ser coach. Isso é uma avaliação na parte de reação. Não fala nada sobre o conhecimento que essa pessoa fez, não se fala nada sobre a aplicação, tem um mnemônico, por isso que eu estou fazendo aqui, para aplicação, não fala nada sobre o resultado, nem sobre o retorno que a pessoa teve. A Anne pergunta: revisar poucos itens de várias disciplinas ou revisar todos de uma disciplina inteira? Anne, amanhã eu vou mostrar, você pode, o nosso alvo é revisar todos de uma disciplina. Eu vou te ensinar um conceito de compactação mental, que o nosso alvo vai ser, em uma sentada, uma vez por semana, se possível, revisar a disciplina inteira. Ah, mas não vai ser possível! Então, uma vez a cada 2 semanas. Ah, mas não vai... Uma vez a cada 3 semanas. Qualquer que seja a desculpa, mas a gente vai tentar revisar a disciplina inteira. Vitor, precisamos de você, Vitor. Vai para um lugar coberto. Eu volto para um lugar coberto. Mas agora vai estar mais escuro. Tá? Muito top essa dica. Livro de Constitucional, Pedro Lemos ou Vicente Paulo. Eu acabei de falar, João. Os dois são bem completos. São 2 dos melhores livros que existem. Possivelmente, qualquer um deles vai fazer. Mas você tem que bater o teu edital com ele. Tá bom? Às vezes eu paro porque eu clico em alguma coisa aqui, como minha mão tá molhada, ele abre algo. Tá? Vocês estão conseguindo ouvir legal, pessoal? Cara, que massa. Manda um coraçãozinho aí também, não esquece não. Conflito de interesse, eles querem manter o aluno para investir nas empresas, mas também precisam que eles sejam aprovados. Aí o que ocorre, né, Hilbert? Imagina que eu tenho 200 mil alunos ativos no meu plano ilimitado. 200 mil. Estatisticamente, eu vou ter um número de aprovados suficiente. Agora, a relevância estatística, ela está no seguinte: quando eu fazia meus cursos presenciais, a gente tinha uma taxa de aprovação 7 vezes maior do que os melhores cursinhos. A gente tinha uma taxa de nomeação em um ano perto de 25%. Isso é inacreditável. Agora, em pacote online, na época boa de concurso, era na casa de 1, 2, no máximo 3%. Né? Então isso está dentro da distribuição estatística. Tirei de novo. Porra, esse foi bom. Aguenta aí, aguenta aí. Voltei. Vamos ver mais. Vitor, o cursinho como empresa precisa vender, mas se o cursinho aprovar muitos alunos, isso não é um marketing positivo para eles? Então por que o foco é de venda e não aprovação em aluno? Então, o primeiro é o seguinte, eles não têm uma coordenação pedagógica específica para fazer esse negócio, para identificar o que vai gerar mais resultado. São ótimos, são pessoas legais, eles ensinam a aula, mas o professor ele vai ensinar a aula que ele gosta de ensinar. Você pode pegar o teu PDF agora de cursinho, vai ter lá um item chamado controle de constitucionalidade. Deve ter umas 50 páginas de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade, para eu passar no TCU, eu li em 2 páginas. Por quê? Porque é o que o professor sabe falar e o que ele gosta de falar. E na distribuição estatística, o simples fato, por exemplo, o meu curso principal ele custa R$ 3.500. Ele tem uma taxa gigante de aprovação, mas em parte o preço ele já filtra um pouco. Se a pessoa tem R$ 3.500 para investir, ela possivelmente teve uma escola legal, ela possivelmente teve uma faculdade que foi mais ou menos aceitável, ela possivelmente vai ter condição de ter um computador legal. Então tem alguns outros fatores além exclusivamente sobre isso. Mas o principal é a parte estatística. O que eu digo é o seguinte: a gente precisa de um diferencial. Você vai estudar agora para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Show de bolas. O Estratégia Concurso vai ter 10 mil pessoas estudando para esse concurso com o mesmo material. O Gran Curso vai ter 8 mil pessoas estudando. O Direção vai ter 7 mil pessoas estudando. O Alphacom deve ter mais 7 mil pessoas estudando pelo mesmo material. Se todo mundo tem isso, qual que é o diferencial nosso? Se todo mundo tem exatamente o mesmo material. Povo, eu nem sei que horas eu comecei essa live, eu nem sei que horas são, daqui a pouco deve aparecer um aviso dizendo que em 1 minuto vai acabar. Tá? Desculpe, esqueci de colocar a interrogação, se a quantidade de aprovados gera mais venda. Nós teremos acesso amanhã a esses mapas mentais de direitos. Então, Sena, uma das coisas que o povo acabou falando foi: eu vou comprar resumos. Antes dos mapas mentais virarem moda,
né? O pessoal falava, eu vou comprar resumos de outras pessoas. Ninguém passava com isso. Hoje a moda é, eu vou comprar mapas mentais de outras pessoas. Mas o mapa mental, ele não é uma ferramenta para a gente aprender conteúdo. O mapa mental é uma ferramenta para, enquanto eu estou aprendendo, eu ajudar na minha compreensão, fazendo alguns garranchos, e com esses meus garranchos, eu ter exatamente o que eu preciso para a minha revisão. Se eu comprar de uma outra pessoa, eu não vou criar esse processo, eu vou ter que aprender por isso. Por isso que todo mapa mental comprado, ele é prolixo, né? Ele tenta fazer com que você aprenda por meio desse conteúdo. E o mapa mental não é para aprender, o mapa mental é para a gente apenas revisar. Você não é mais funcionário público, por que você saiu? Em 2011 eu pedi licença do TCU, a gente já estava ganhando 16 mil reais na época. Em 2014 eu voltei, pedi outra licença, mas no dia que eu pedi licença eu pedi a minha exoneração. O que ocorre? Eu acredito o seguinte, eu não precisava, ninguém me forçou, o Vicente Paulo continua trabalhando, o William Douglas continua, o Meirelles continua, vários amigos meus continuam trabalhando no serviço público. Eu sempre quis ser servidor público como caminho para eu poder fazer as minhas formações. Então, quando eu estava no TCU, eu fui umas 5 vezes para o Tony Robbins, eu já fui 10 vezes. Eu fiz a formação em PNL pelo criador da PNL. Então, eu sempre quis abrir uma empresa de treinamento, onde eu pudesse fazer uma capacitação humana, onde eu pudesse ensinar. Eu tenho um trabalho de desenvolvimento humano lindíssimo, mas vocês não conhecem porque eu não falo tanto sobre eles. E o que eu senti quando eu estava fazendo a minha licença? A licença me deu muita tranquilidade, porque nos meus primeiros 6 meses de licença, você imagina, eu ganhava 16 mil no TCU por mês. Nos meus primeiros 6 meses, a empresa faturou 2 mil reais. Eu teria ganho 90 mil reais no TCU nesse tempo. E eu faturei 2 mil reais. Então ela me deu a tranquilidade de saber que eu posso empreender e eu vou poder voltar. Só que depois que eu organizei as coisas, o que eu comecei a ver foi o seguinte: cada vez que eu precisava rodar uma noite, me esforçar, ir além, fazer alguma coisa, fazer isso que eu estou fazendo agora, no meio da chuva, abrir uma live e falar com vocês. Cada vez que eu precisasse ir além da minha zona de conforto, vinha uma vozinha e perguntava: Vitor, pra que isso? Se tudo der errado, você tem o TCU. E aí naquela hora eu vi, cara, isso que me serviu como uma segurança. Vem cá, Pedro. Vem depois. Isso me serviu como uma segurança, estava se tornando um impeditivo para mim e para os meus clientes. Então eu topei entrar na mesma coisa que vocês. Se vocês não passarem, vocês vão estar fodidos. Se eu não for o melhor cara para te ajudar, eu vou estar fodido também. Então a gente está na mesma página. Se você gosta de um cara que está na mesma página que você, que a sobrevivência dele também depende dele te fazer passar, e ele conta cada um dos aprovados, você vai ver em todos os outros sites de gurus, todos eles falam, muitos aprovados, diversos aprovados. Quando eu falo 1026, eu tenho 1026 prints? Não, eu tenho uns 500 prints, né? E muita gente que falou pra mim e disse, não posso. Eu lembro de um pessoal que passou pra Polícia Federal e disse, Vitor, eu vou, mas eu não posso falar pra ninguém que eu passei na Polícia Federal agora não. Essa é a minha pegada. Se essa pegada for legal pra ti. Quanto tempo... a Vitória pergunta, quanto tempo de estudo por dia para passar no concurso do INSS ou no concurso da Receita? São 2 concursos absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Se você me pedir depois, eu marco o Hugo, que ele passou para o INSS em 27 dias. O Márcio tinha perguntado, fazendo o meu curso. Ele fez o meu curso de 3 dias, ele teve a reunião de aceleração, 27 dias depois foi a prova do INSS, ele foi o 4º colocado geral para a área lá onde ele estava fazendo. Receita é o maior concurso que existe. A quantidade de concurso de Receita já é um absurdo. Beleza? Acho o Greco mais pedagógico. Você pensa isso também? O que é o Greco, Jamerson? Eu não sei exatamente. Mapa mental é um estudo ativo, não passivo, por isso não funciona comprar mapa mental. Exato. Mas, se o cursinho vai pensar o seguinte, é aquilo. Se meu foco fosse só ficar milionário, eu tenho um projeto de bilhão, mas eu queria conseguir fazer o pessoal passar também. Mas eu tinha uma ideia que seria, para isso funcionar,
eu teria que ensinar todas as aulas com a minha metodologia, com as 3 perguntas, com um flashcard ele já pronto para isso, fazendo as revisões. Então eu teria que fazer a revisão com o pessoal até o pessoal andar, e seria todo em cima de aprendizagem acelerada. Teriam as telas que passaria a Constituição. A pessoa, cara, abre os olhos, entra em transe, faz uma hipnose na pessoa e a Constituição passa inteira na frente deles em coisa de 40 minutos. Aí acaba o transe e pode voltar. Né? Mas é isso, o mapa mental faz parte do estudo ativo. Vitor, depois da vacina, vamos aglomerar no DF, fazer um curso presencial, certo? João, eu vou fazer a minha aglomeração agora pelo Zoom. O que ocorre? Tiveram 2 coisas legais dessa turma virtual. Primeira coisa foi, pessoas do Brasil inteiro puderam viver os 3 dias junto comigo. E a imersão, ela é muito foda, porque o meu curso online, ele é massa, mas a pessoa vai começar a ter resultado escalafobético daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, quando vai chegando no módulo 6, no módulo 7 e tal. Na imersão eu consigo fazer você fazer. E eu vou ter uma dia 29, 30 e 31. Vão ser 30 horas para revolucionar a sua vida. No presencial, naturalmente ela já custava, na época que eu fazia em 2015, ela custava R$ 1.200 já. Então hoje mesmo não custa isso, mas para hoje, para fazer em lugar presencial, ele já custaria mais que isso, e todo mundo ainda teria que pagar passagem e hospedagem. Então seria um custo na casa de R$ 5.000, que a pessoa hoje, por R$ 500 aproximadamente, ela consegue participar comigo. E a segunda grande vantagem, além disso daqui, é que o estudo a pessoa faz na cadeira de estudo dela. Então eu consigo fazer a pessoa passar 12 a 13 horas produtivas no lugar de estudo. Então todo o ambiente de poder que antes a gente construía numa sala de hotel, a pessoa tem no próprio ambiente de estudo dela. Fela? Valeu, Hilbert. Cara, eu só queria um cargo público para me dar segurança financeira. E aí, Sheila, esse daqui que é o desafio, né? A banca, ela não tá nem aí sobre a sua necessidade de segurança financeira. Os seus concorrentes não estão nem aí para a sua segurança financeira. Hoje tem 12 milhões de pessoas que estudam querendo uma segurança financeira. Mas o que ocorre? A atitude para você passar é muito diferente da atitude da pessoa que quer segurança. É um puta de um paradoxo. Para eu conseguir passar, eu tenho que acessar muito mais o espírito empreendedor do que o espírito de seguidor de regras e de tudo. Não à toa, isso foi eu vou ficar desse lado aqui que de repente vocês veem alguns também. Mas não à toa, eu pedi demissão, eu já tenho mais de 5 alunos que pediram demissão também. Pediram exoneração, foram empreender e tudo mais. Porque a atitude dessa, eu tenho mais de 50 alunos que passaram no concurso e também empreendem de alguma forma também. A atitude nossa para conseguir passar no concurso é muito mais uma faca na caveira do que só isso. Eu queria ser hipnotizada para a prova. Ah, perdão, Gemerson, não conheço ele não. Tamo indo, VR Sincerão, valeu. Aí o Rafael falou, a imersão é muito foda, quem tiver a oportunidade assista, são 6 horas que passam voando. O Rafael participou de uma delas. Então amanhã vão ser 5 a 6 horas. A primeira coisa que eu vou quebrar é você vem com mimimi e você diz, ai, minha cabeça não consegue processar a informação durante 6 horas. Meu irmão, se tu for ao banheiro, tu vai me levar comigo pro banheiro junto com você. Eu vou fazer uma mágica, a porra do seu cérebro vai começar a funcionar numa velocidade. A gente vai fazer um upgrade do teu processador interno para ele voltar a funcionar. Então vai ser muito massa, cara. Acessa depois minha caixa, o link que está no meu perfil para isso. A imersão agora, amanhã ela é gratuita. Eu faço isso dentro de um projeto. Ele é um curso meu de R$ 1.000 que eu faço ele no 0800 pro pessoal. Tô fazendo por enquanto, né? Porque conforme agora eu tô ficando, a coisa está voltando, eu tô recuperando, ela já vai começar a não ter mais. A maior dificuldade da minha vida é fazer revisão. Olha, perfeita essa pergunta da Priscila. A minha revisão é função das minhas anotações. Minhas anotações é função da minha compreensão. Minha compreensão é função da minha concentração. Minha concentração é função do meu plano de estudo. Então a minha revisão ela não funciona, eu tenho 4 outras culpas. É tipo dizer, cara, meu carro não liga. Mas por que ele não liga? Minha revisão não funciona. Por que o carro não liga? Por que a revisão não funciona? É questão de qual dos elementos? O carro está sem motor, ou ele está sem gasolina, ou ele está sem bateria, ou tem uma vela solta. Se isso tudo não estiver funcionando, a revisão não funciona, a memória não funciona e o cargo não funciona.
Explico o que é lei seca. Então, Gleice, todos os estudos do direito, eles são a descrição e explicação de algumas leis. O estudo da letra fria da lei, nós chamamos de estudo da lei seca, não é a coisa que o Detran faz com a gente, não. Beleza? A imersão é espetacular, fiz na semana passada e fomos até 19 horas. Semana passada a gente foi quase até as 20, viu? E com o pessoal da aula inaugural eu fiquei até quase 10 da noite. Senhores, começou a ficar frio aqui, eu vou dar um último... Pera aí. Aqui eu faço para me reesquentar. Essa foi a última dúvida de hoje. Pessoal, saudade de fazer live de vocês. Eu respondo a última pergunta agora do Jaime, né? Jaime, eu tive um canal de desenvolvimento pessoal, a gente chegou a 4.000 pessoas e um dia o Alexandre apagou esse canal. Ele foi trocar o e-mail e ele apagou o e-mail que estava registrado o canal, então a gente perdeu tudo. E um dia eu volto a começar. Eu tenho um projeto muito fera chamado Descomplique a Sua Vida, que ele tem como base a revolução do ser humano. Da mesma forma que eu hackeei o processo de aprendizagem, que é o que vocês buscam, o que quer que a gente queira na nossa vida, olha só que louco, pra gente terminar. O que quer que a gente queira na nossa vida é uma função de 5 fatores. É a função de você saber aprender coisas, aprender habilidades, aprender crenças, aprender atitude e forma de pensamento e desenvolver hábitos. O que ocorre? Naturalmente, existe um trabalho do cacete para aprender conhecimento, que é o que você está fazendo. O pessoal é repetição, não tem forma. E eu consegui hackear o processo que o cérebro humano aprende conhecimento, de modo que você consiga aprender de primeira. Com as minhas pesquisas em desenvolvimento pessoal, eu também consegui hackear os outros 4. Então, como é que você consegue aprender leitura dinâmica em um final de semana e não em uma vida? Como é que você aprende mapa mental em 2 horas e não enrolando nesse tempo todo? Como que você aprende piano, que nem eu, em uma semana eu comecei a tocar Queen no piano do zero? Como que você desenvolve essas habilidades? Como que você desenvolve crenças que na nossa cabeça ela vai... Agora vocês viram, porra! Na nossa cabeça vai de forma aleatória durante anos para serem desenvolvidas. Hábitos que levam anos para serem. Como é que a gente consegue agilizar esse processo? Tá? Valeu, Hilbert. Amanhã, 13h59, a gente vai fazer uma imersão. Vai ser o maior dos grupos que a gente já teve até hoje. Eu espero contar com vocês lá. Se você for, a primeira hora ela é importante, mas ela é um conhecimento de base, de fundamentos. A melhor momento é o final. Então o pessoal vai saindo, vai desistindo. Lembra que o melhor momento é o final. Galera, beijo no coração. Eu espero que com a força do seu pensamento, com a força do seu coração, com a força do Papai do Céu, a aprovação esteja no seu caminho, que você faça uma diferença, que a gente pare com essa putaria que a galera só fala que servidor público é todo mundo ruim, não sei o quê. Até hoje, tem 10 anos que eu empreendo, até hoje eu não conheci galera tão competente, tão boa de serviço quanto a galera que eu tive lá no TCU. Um alô pra Itabuna da Bahia, beleza, Aldaísa? E participa comigo amanhã. A gente vai fazer uma revolução na sua preparação. Agora ficou escuro, eu vou pra baixo da água. Beijo pra vocês, tchau!